O medo paralisa. E o medo, ele é muito mais que um sentimento. A palavra fala lá em 2 Timóteo, 1:7, Deus não nos concedeu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Porque onde a fé entra, o medo tem que ir embora. Existe uma palavra que te encoraja a dizer, ei, o medo não é só emocional, não é só uma fraqueza sua, é espiritual. E você precisa enfrentar ele, se posicionar de pé. Pegar os caquinhos da situação e tentar, ajustar. Para isso não estar só culpado dessa situação que você está enfrentando, irmãs. Eu quero ler com vocês Atos 27. Atos 27. Do 9 ao 44, então vai ter um tempinho de leitura, mas é necessário nós ler, para nós poder entender o que o Senhor quer falar conosco. Hoje, falamos em permanecer, falamos, quando a gente busca o Senhor de todo o coração, o Senhor, Ele responde, Ele muda a nossa sorte. Vocês pegaram esse monte de palavra que foi derramada no altar essa noite? É isso aí, glória a Deus. A palavra, ela tem poder, irmãs. Você precisa entender que quando você vem num culto, você não tem como sair da mesma maneira que você entrou. Quando você sai da sua casa, se organiza, bota uma roupa, tá frio, apenas para, eu vou lá cultuar, vou lá no encontro do FEME, porque eu fui convidada. Não, irmãs, não é sobre isso. Quando você vem para um culto para celebrar, e aonde é ministrada a palavra, você precisa crer que nessa noite muita coisa pode mudar na tua vida. Muitas respostas possam vir, que você tem buscado dia após dia. Você não pode só vir por vir, você precisa vir com um propósito. Amém? Vamos ler. Depois de muito tempo, 9, tá? 27, 9, perdão. Aqui. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o santuário dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que o Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí sim passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste. Soprando brandamente um vento sul e passando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se de um lado da ilha um tufão de vento chamado Eurolaquião. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo icado o bote, os marinheiros usaram todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem calhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga do mar, e no terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se em pé em meio deles e disse: Senhores, na verdade, era preciso terei-me atendido a não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconteceu-lhe que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque ele mesmo, nessa mesma noite, o anjo do Deus, a quem pertence e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você continue
compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 26 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram de pena 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar, a pretexto que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao cinturão e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram-se afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que, esperando vocês, estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois, ao partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então, consultaram entre si se não podia encalhar ali o navio. Cortando-se no mar, soltaram também as amarras do leme e, alcançando a vela do proa ao vento, dirigiu-se para a praia, dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontraram. Encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçou pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fosse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-se de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que salvasse uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram na terra. E Jesus! Cansaram de ler? Glória a Deus. Meninas, se eu pudesse dar um tema para essa ministração, eu colocaria assim: entre o vento e a promessa. Como passar vitoriosamente por esse pelas nossas tempestades da vida. Quantas vezes nós decidimos o destino da nossa viagem? Sabe que nós vemos, sabe quando a gente organiza aquela viagem, você organiza, eu acho que vai ser de carro, acho que vai ser de avião, vai ser de barco, vai ser de trem, você organiza de todas as formas como vai ser. Nós conseguimos, definir ali como a gente gostaria que fosse o trajeto. Mas nós sabemos, irmãs, que nós não conseguimos definir a forma como nós vamos chegar nesse destino. Porque muitas vezes nós organizamos de uma maneira e acontece totalmente diferente. Mas precisamos saber que o caminho, ele pode mudar. A nossa vontade, ela pode ser frustrada. Mas o plano de Deus, jamais, irmãs, jamais. Deus já havia dito para Paulo, lá em Atos 23:11, assim: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo e disse: coragem, pois assim como você deu testemunhas meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Paulo tinha uma palavra do Senhor. E quando Paulo, ele escreve as cartas aos romanos, tanto no início e no final, ele compartilha com eles o propósito de ir aonde? De ir a Roma. E quando ele viaja para Roma, ele não imagina, irmãs, que ele ia passar o que? Que ele ia enfrentar um náufrago.
quantos escritores, eles comparam a nossa trajetória de vida como uma viagem, onde fizemos diversos planejamentos, mas muitas vezes o que nós planejamos não acontece do jeito que nós imaginamos. E muitas vezes nós estamos frustradas com isso. Paulo queria chegar em Roma como um grande missionário, ele tinha uma palavra do Senhor. E dali ser enviado à Espanha. E ele chega em Roma. Porém, ele chega em Roma depois de um náufrago, preso e algemado. O plano de Paulo teve que ser mudado, mas os planos de Deus permaneceu rigorosamente inalterado. E por que eu quis ler tudo isso para vocês, irmãs? Porque essa palavra, tudo que eu li para vocês, ela nos ensina muitas lições, muitas lições. E não só essa palavra, quantas vezes as situações da tua vida, quando você vai compartilhar com alguém, ensinar uma pessoa com uma situação e você compartilha aquela tempestade, aquela situação que você passou. Quantas vezes você tem lições com as tempestades que você teve. Eu sempre digo, quando eu converso com algumas pessoas, que a nossa vida é como se fosse uma estrada, isso é algo meu que eu falo. E nessa estrada da nossa vida existem muitas placas. Placa de sinalização que Deus vai colocando em nossa vida, sabe? No decorrer da nossa jornada. Sabe aquelas placas que você vê, né? Avance, dobra à direita, dobra à esquerda. Calma, apresse. Eu sempre vi que o Senhor, Ele sempre sinaliza a nossa vida. E quando a gente observa a palavra, a primeira placa que eu observo aqui nessa palavra do Senhor é uma placa de advertência que Paulo fala. Ele fala lá no 10 que a navegação, que ela seria o quê? Perigosa. Que a viagem seria trabalhosa. Paulo não falava aquilo, irmãs, por emoção. Aquele navio não deveria ter saído dali. Paulo disse, não vamos fazer isso, não é seguro, não é sensato. Fé não é sinônimo de irresponsabilidade, irmãs. Por vezes, Deus coloca ao longo do nosso caminho algumas placas de sinalização. Às vezes até uns outdoor, front light, isso eu entendo bem. Grande, para nos sinalizar. Sabe, você tem uma palavra do Senhor. Daqui a pouco você tem um devocional, daqui a pouco alguém fala uma palavra para ti, daqui a pouco você lê ali na rede social, Deus vai sinalizando para você algumas coisas e você simplesmente ignora, porque não é da tua vontade, não agrada. Quando nós observamos a palavra mais um pouquinho, existe uma outra placa ali para mim, no 11:12, que fala sobre conselhos e opiniões. Aquele centurião, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o Paulo dizia. E eu digo para vocês, irmãs, como um conselho: cuidado com os conselhos daqueles que conhecem, cuidado com os conselhos daqueles que falam de Deus. Porque os conselhos que você deve ouvir são aquelas pessoas que conhecem a Deus. E como eu identifico aquelas pessoas que conhecem a Deus? Hoje, nós falávamos pelo fruto do Espírito. Tu conhece alguém que conhece a Deus, não apenas fala de Deus pelo fruto do Espírito. Mas não no dia bom também. É no dia ruim. Você convive com uma pessoa e no dia ruim, no dia mal, você vai ver se ela realmente conhece a Deus. E se você tem a certeza que essa pessoa realmente, ela conhece a Deus, certamente o conselho que ela vai lhe dar através da palavra de Deus. Muitas vezes o nosso problema,
Sabe, é nós simplesmente ignorar os conselhos, as advertências, as orientações, quando o que Deus fala não é tão bom. Principalmente quando nós somos repreendidas. Nós não gostamos. Ele dizia, não é um porto próprio para invernar. Mas a maioria deles diziam, que deveriam partir dali. E muitas vezes, irmãs, nós damos ouvido porque a voz da maioria, ela tem sinalizado. Tem muita gente que não quer escutar os conselhos de Deus porque a maioria não está escutando. Que o Senhor, Ele vem abrir os teus olhos, dar discernimento espiritual, para que você possa observar, que a sua visão venha clarificar aquilo que o Senhor tem falado contigo, e que você possa entender. Uma outra placa que o Senhor nos ensina, através dessa palavra, aí no 13, 14, eu quero primeiramente no 13, a palavra fala que chegou um momento da viagem que eles deveriam ter pensado assim, você não entende de Bíblia, se conheceu lá, teve uma experiência com Jesus, mas navegação ele não entende nada. O que Paulo entende de navegação? Olha a viagem tranquila, olha que mar calmo, que viagem segura. Aí ele fala, soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles terem alcançado o que desejava, levava a âncora e foram costeando mais perto da ilha, tranquilos. Nem tudo que traz sensação de paz, nem tudo que traz sensação de paz vem de Deus. Cuidado. Algumas destruições, elas começam confortáveis. E quando nós lemos o 14, fala de um vento chamado Euroaquilão, que diz assim, entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Irmãs, a crise chega, a tempestade chega. E quando nós falamos desse vento, não era somente um vento natural. Esse vento, ele representa espiritualmente guerras repentinas, crises que fogem do nosso controle, situações que tentam mudar a nossa direção, pressões que tentam te desalinhar. Sabe aquele momento que tudo parece que está estável, que você fala assim, meu Deus, está até tranquilo demais, está tão bom, está tudo certo, trabalho, a família, está tudo... E você até desconfia, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. E de repente, realmente tudo muda. Aí no 15 fala que o navio ele foi arrastado com violência, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar. Em outras palavras, o navio ele era arrastado para lá e para cá. Ele não obedecia mais o comando, perdeu o controle. Quando nós não observamos a palavra do Senhor, as sinalizações que o Senhor nos dá, quando nós não escutamos os conselhos de quem Deus tem direcionado para você te aconselhar, chegará um momento em que tudo vai se perder. E nós perdemos o controle, irmãs. Perde o controle da vida, perde o controle no casamento, perde o controle da família, perde o controle das emoções, perde o controle da vida financeira. Simplesmente tudo começa a ficar desalinhado. E o medo começa a governar suas decisões. A armação do navio, quando fala ali no 18, 19, que eles falam que começaram a jogar fora. O que eram as armações, irmãs? Eram as cadeiras, eram as mesas, era tudo que servia para servir eles ali dentro. E na hora que o navio estava sem rumo, o que eles fizeram? Começaram a jogar tudo fora. Pegaram as cadeiras, pegaram as mesas e foram jogando fora as prateleiras, tudo que aquilo que era útil antes para eles. Eles começaram a lançar ao mar.
E o que era útil virou prejuízo. Quando nós perdemos o controle, não somente haverá prejuízo emocional, espiritual, mas muitas vezes também prejuízos financeiros. Quando nós perdemos o controle da nossa vida, do que o Senhor tem direcionado, nos posicionado, nós não só somos levadas, sabe, sem direção. Nós perdemos o controle da nossa vida emocional e espiritual. E ele fala no 20, eu fui trazendo um pouquinho para vocês, que o controle realmente foi se perdendo, lançaram tudo ao mar. Ali no 20 fala que, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre os nós, grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de quê? De salvamento. Sabe quando tudo vai se perdendo, irmãs? E você chega para alguém para conversar e fala assim: meu casamento já era, meu filho já era, a situação financeira lá em casa já era, não tem mais esperança, acabou, perdi o controle, eu não consigo mais, não sei mais o que fazer. Sabe quando você percebe que desandou tudo? E já não é mais tão emocional, já é espiritual, já é financeiro. E a palavra fala que abismo chama abismo. Aí você pode pensar: mas pastora, você vai trazer tantas coisas ruins. Não. A palavra fala que no versículo 20, onde fala que toda a esperança de salvamento havia cessado, existe algo precioso, irmãs, depois de tudo que nós falamos aqui. Quando nós lemos 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, desanimados, sem esperança, Paulo se levanta. Ele se levanta e ele fala assim: senhores, na verdade era preciso terei-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Se vocês tivessem, me escutado, esse problema não teria acontecido. Muitas tempestades, irmãs, muitas situações que acontecem em nossas vidas, muitas, elas acontecem porque nós mesmos atraímos para nós mesmos, porque nós não observamos o que o Senhor tem sinalizado. Mas sabe quando os filhos desobedecem, sofrem, mas depois se arrependem, e eles voltam para os pais, e você fala: pois é, filho, eu te avisei. Mas ao mesmo tempo você diz: vai lá, e já começa a dar uma palavra de ânimo para ele: vamos lá, vamos de novo, vai dar certo. Quando aquele povo, aqueles homens lá, eles perderam a esperança, Paulo se levanta e fala: eu avisei, mas ok. Eu assisti um filme que, não lembro o nome do filme, mas assim, o pai tinha um filho que era autista, casal, e em muitas situações, não só o autista tinha problemas, a mulher também, e ele bebia muito, ele é um alcoólatra. E aí foi que a mulher precisando da ajuda dele. Um dia ele chegou, foi para uma festa da empresa, alguma coisa assim, não me lembro muito bem, e ele dirigiu o bebê colocando em risco os filhos. Nós tínhamos 2 filhos, e a mulher chegou assim: basta, não dá mais. E ele volta para casa, e ele tá lá, aí ele volta para casa, um homem já adulto, tá o pai e a mãe conversando. Eu nunca vou esquecer dessa cena. E ele falando, errando, assim, tu tem que procurar ajuda, é questão do vício. E daqui a pouquinho ela pega uma louça e ela diz assim para ele: quebra. Uma tigela, ela assim, pega, quebra, joga no chão. E ele assim, como assim? Joga no chão.
Ele pega e joga no chão aquele monte de pedaço. Ele fala assim: isso é você. E você determina se continua assim ou tu vai juntar essas peças e vai colar. Eu nunca vou esquecer daquela cena, irmãs. Ele catou todas aquelas pecinhas de porcelana. E as cenas do filme era, cada vez que ele ia no AA, aparecia ele colando uma pecinha daquela tigela. Não importa como nós estamos, irmãs, mas importa como o que nós vamos fazer com aquilo do jeito que nós estamos. Não importa se você está numa tempestade, se você está realmente numa situação bem difícil, uma tempestade de repente na área financeira, de repente uma tempestade na área a sua emocional, você não está legal, ou no seu casamento, ou com o seu filho. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Talvez você seja exatamente assim como aquela louça, totalmente quebrada, sem esperança nenhuma. Mas assim como Paulo, ele se levantou e trouxe esperança, porque de lá em 22 ele fala assim: mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo. Chega uma hora, irmãs, que o Senhor, Ele manda alguém. E se de repente, para você, eu seja essa pessoa nessa noite, que eu diga para você: ei, tenha coragem, se levante, pega os teus caquinhos dessa situação e comece a colar. Quando a crise chega, a situação chega, a tempestade chega, Paulo poderia dizer assim, estender muito mais. Ele fala: vocês não deram, não deram ouvido, não era para ter partido de Creta. Ele poderia dizer: vocês ficaram ali conversando, dando ouvidos aos marinheiros, daqueles monte de homens, aos conselhos, não me ouviram, e ficaria de repente alimentando aquela situação. Mas não, é muito pontual, ele fala: vocês erraram, mas ele não ficou procurando tantos culpados, ele não ficou se detendo daquilo ali. Ele veio com uma palavra aqui para apontar a solução. Muitas vezes nós nos perdemos, sabe o quê? Procurando o culpado. Nós ficamos dentro de uma situação querendo achar culpado daquela situação. E Deus nos fala nessa noite que não é tempo de você ficar buscando culpado. É tempo de você se levantar. Tá tudo certo, você tem que identificar o problema, que tem a luta, que realmente aconteceu, você saber que é onde está o dano. Mas assim como Paulo, é hora de você levantar e animar outras pessoas. Paulo se levantou, ele estava naquela tempestade, na mesma situação que todos. Ele se levanta e ele começa palavras de esperança, de coragem para todos aqueles outros. Tirar os olhos das pessoas, das circunstâncias, e colocar os olhos, sabe o quê? Nas pessoas, em Deus. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Pastor, mas como eu vou animar se é eu que estou passando pela tempestade? A dificuldade é comigo. É eu que estou passando pela luta, eu que estou enfrentando. É eu que estou sofrendo. Na tempestade, você precisa se levantar e abandonar o medo. O bom ânimo, a coragem que Paulo fala ali, ele é o oposto de pânico, de desespero, de medo. O medo, irmãs, a angústia, ela não ajuda a resolver o problema. O medo paralisa. E o medo, ele é muito mais que um sentimento. A palavra fala lá em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos concedeu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Porque onde a fé entra, o medo tem que ir embora. Existe uma palavra que te encoraja a dizer: ei, o medo não é só emocional, não é só uma fraqueza sua, é espiritual. E você precisa enfrentar ele, se posicionar de pé, pegar os caquinhos da situação e tentar, ajustar.
para isso não achar culpado dessa situação que você está enfrentando, irmãs. Eu sei que muitas aqui podem estar enfrentando um problema que humanamente não tem saída, não tem solução. Eu quero que você entenda que aquele vento, sabe? Aquele vento euroaquilão, que realmente vem para destruir, ele não decide o teu destino. Ele não decide as promessas que Deus tem para a tua vida. Na tempestade, muitas vezes nós temos que abrir os olhos para ver, sabe o que? As intervenções sobrenaturais de Deus. Nessa tempestade, um anjo do Senhor apareceu a Paulo. E ele fala para aqueles homens: eu pertenço a Deus. Ele fala, ele sabe de quem ele é e quem ele serve. Quantas vezes, irmãs, em meio à tempestade, duvidamos de quem é Deus na nossa vida e do poder que Ele tem. Paulo tinha essa certeza no meio daquela tempestade, quem ele era e quem era Deus na vida dele. Talvez falta essa confirmação na tua vida, de entender quem é Deus. Quem é Deus na tua vida? Quem é você em Deus? E nós somos filhas amadas do Senhor. Essa é a nossa identidade. E nós não podemos deixar que as situações, os embaraços, as tempestades da vida tire essa essência, essa confiança no Senhor. Naquela noite, quando toda a esperança acabou, Deus enviou um anjo. Irmãs, apesar de ser uma narrativa de um texto que é real, do que nós lemos nessa noite, tudo que eu estou falando nessa noite, todas as aplicações, todas essas placas, ela vem no âmbito espiritual. A palavra fala lá em 29 que eles lançaram 4 âncoras. 4 âncoras. Tem tempo em nossas vidas que nós precisamos, sabe o quê? Permanecer firme. Iniciou o culto hoje falando sobre permanecer. Muitas vezes Deus não quer que você se mova para um lado para o outro. Ele quer que você permaneça firme. Firme, resistindo à situação que você está, confiando na palavra de Deus, naquilo que Ele tem direcionado, te colocado, te sinalizado. Quando fala ali em 4 âncoras, eu dividi 4 âncoras importantes para nós quando a gente está passando por uma dificuldade. A primeira fala da fé. Nós precisamos crer, irmãs, que algumas tempestades, elas podem nos levar a um nível de experiência profunda com Deus. Quantas vezes você teve relacionamento com o Senhor maior, mais intenso, mais profundo, em meio à tempestade? A segunda âncora, a âncora da adoração, está lá no verso 35. Fala que Paulo, tendo dito isso, depois do povo sem comer, dias sem comer, ele pega o pão, ele dá graças ao Senhor, e ele parte e come. Nós estamos acostumadas, sabe, a dar graça depois que a gente tem aquela vitória, depois que acabou aquela situação, depois que você conquistou aquilo, que você recebeu aquela promessa. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que nós devemos dar graça, não porque a vitória chegou, mas para a vitória chegar. Muitas vezes esperamos acontecer para dar graça. E Paulo nos ensina, mesmo mediante a tempestade, está tudo, irmã, está afundando, acabando, caindo, destruído. Ele pega o pão, ele alimenta, ele fala, vamos dar graça. Ele adora o Senhor. E o Senhor nos ensina, filha, adore a mim em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Mesmo que você esteja em esperança, mesmo que você esteja com, sabe,
Muitas vezes tem aquela confiança que realmente vai mudar. Dê graças, esperando que a vitória vai chegar. Terceira âncora, a âncora da oração. Ali fala, né, que eles estavam orando para que amanhecesse o dia. Muitas vezes, irmãs, a nossa alma, ela geme, ela chora diante de Deus, falando que você não aguenta mais, que você está cansada. Mas lembre que o Senhor, Ele só age através da oração. Mesmo que você esteja orando e você, por vezes, deixa vozes no teu ouvido falar, para que orar? Nada muda, nada acontece. Deus tem o tempo certo de acontecer. E na hora certa vai acontecer, mas lembre-se, Ele não age senão através da oração. A quarta âncora fala de Paulo, que tinha convicção. Ele tinha convicção de que ele chegaria na ilha e que ninguém ia morrer. Nós precisamos entender que quando nós andamos com Deus, Deus, Ele vai defender você, Ele vai honrar você. Quando você crê que aquilo que o Senhor te prometeu, seja o tempo que passar, Ele vai cumprir. Quando você crê nisso, o Senhor te honra. O Senhor te honra. Quando nós andamos com o Senhor, quem criticou você, vai ter que voltar a você e reconhecer que você é uma mulher de Deus. Não foi o naufrágio que levou Paulo para a ilha de Malta. Foi a providência do Senhor. Ali inicia o propósito de Deus na vida de Paulo na Europa. O mensageiro de Deus que ia orar pelos enfermos e que vai levar a esperança ao Evangelho. Esperança do Evangelho. Não fique frustrada, irmã. Sabe quando os teus planos, muitas vezes, ele parece estar frustrados. E o que você planejou já não está acontecendo. Muitas vezes Deus vem na tempestade e transforma o território do seu naufrágio na terra da sua grande oportunidade. E Ele reverte a situação. O vento, ele muda a rota, mas ele não cancela o propósito. A palavra fala que quando eles chegam ali na ilha, eles preparam ali um fogo, né? Um pessoal muito generoso recebendo Paulo e todo aquele povo, 276 pessoas. Paulo, o único que pega graveto. Tinha 276 homens, ele era o único que pega graveto. Há uma diferença, irmãs. Aquele que crê no Senhor, aquele que confia no Senhor. Ele não age por aquilo que ele está somente, sabe? Pela situação. Ele crê que tem uma promessa. Ele crê que quando ele chegou naquela ilha tinha promessa. Em algumas fases, Deus permite que o percurso mude para que a dependência aumente. Nem toda perda é abandono, nem todo atraso é derrota. Vou pedir para o grupo passando aqui. Há ventos que arrancam excessos, quebram seguranças humanas, mas nos faz ouvir novamente a voz do Senhor. Quantas situações Deus te levou para que você ficasse mais perto dEle. Paulo, depois, passando alguns dias, ele vai se hospedar, tem um homem enfermo, ele cura. As pessoas vêm ser curadas através dele. O percurso mudou, mas a promessa continuava viva. Há muitos lugares, irmãs, onde você não pisaria se o vento não tivesse mudado a tua rota. Tempestades também são ferramentas de alinhamento. O mesmo Deus que permitiu o vento é o mesmo Deus que sustenta o barco.
E muitas vezes nós vamos entender que aquela situação, sabe, era Deus conduzindo para o centro da vontade dele. Quantas vezes a situação onde você tem se levado, você começa a entender que é o Senhor te direcionando, que é necessário você passar por aquilo ali. Vamos colocar de pé. Hoje é uma palavra, irmãs, de sinalização, que nos sinaliza as situações que nós estamos vivendo, naquele dia difícil, naquele dia mau. Talvez você esteja, diante de um mar agitado, sem entender o percurso, sem entender por que o Senhor está te movendo para esses lados. Você questiona, Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que isso chegou agora, Senhor? E aquela promessa? A sua rota começa a mudar, você não começa a entender o que está acontecendo. Os ventos, irmãs, não decidem o seu futuro. A tempestade, a crise, ela não decide o teu futuro. Talvez se Paulo, durante aquele náufrago, ele comece a pensar, Senhor, e aquela promessa que o Senhor fez que eu pregaria o Evangelho em Roma, assim como foi em Jerusalém. Olha só o que está acontecendo. E se ele questionasse, irmãs, tudo, aquele vento, aquela situação, aquelas perdas, era necessário. Porque todo aquele naufrágio ele levou para uma ilha, fazia tudo parte do plano do Senhor. Tudo fazia parte do direcionamento do caminho de que Deus queria levar Paulo. Tinha um propósito na vida dele. E ele tem propósito na tua vida. Talvez você fale para o teu esposo assim: oh, não é legal ir por esse caminho. Não é legal você fazer isso. Filho, não é legal tomar essa decisão. Paulo dizia para eles: não é bom ir por aqui. Talvez você tenha falado para os seus e eles não têm te ouvido. E a decisão é feita e você está junto, dentro desse barco, dessa situação, dessa decisão. E aí vem o quê? A decisão errada. Você começa a sofrer junto com os seus. Deus não te chama aqui nessa noite para você voltar e acusar. Voltar e dizer: ó, eu te avisei, apenas para isso. Ele te chama, mulher, para você se levantar e declarar: vamos lá, coragem, vamos de novo. Vamos de novo porque eu estou contigo. Vamos de novo porque eu creio num Deus. E Ele me visitou. E Ele me trouxe uma palavra. E essa palavra eu confio porque eu sei quem eu sou em Deus. Quem Deus é na minha vida. Deus te levanta, mulher, com esse propósito. Com esse propósito de mudar destino de pessoas. Deus te chama para levar, cear, alimentar. No meio daquela situação, Paulo ainda assim pensou em alimentar eles. Quantas vezes você em crise, chateada, amargurada,
por causa daquela situação, daquele vendaval, daquela tempestade que você está vivendo, e você deixa de se erguer os seus, porque você está inclinado o coração, triste, amargurada. Paulo poderia cruzar os braços e dizer: tô nem aí, não vamos comer nada, vou só sem comer mesmo depois de 14 dias. O que me interessa? O anjo me visitou, eu tô salva. Não tinha orgulho, não tinha egoísmo. Ele não olhou, ele salvou, porque os marinheiros, eles queriam saltar. Aqueles que falaram contra Paulo, aqueles que não confiaram nas palavras de Paulo, eles queriam pegar o bote e sair do navio. E ele fala para o soldado centurião: ei, se eles saírem, nós não vamos sobreviver, porque existia uma palavra. Ele não se importou com o que falavam, porque ele tinha uma palavra. Uma palavra. Você tem uma palavra, mulher. Você tem essa palavra. Essa palavra nessa noite, Deus te manda dizer essa palavra. No meio da tempestade, não importa, está totalmente destruído. Já teve prejuízo financeiro, porque acabou tudo lá. Chegaram uns nadando, chegaram uns pedaços de navio, mas chegaram. Ei, não importa como você vai chegar, mas você vai chegar. Não importa como vai vir a promessa na tua vida, mas vai vir. Não importa o que você vai passar para você ter aquilo que o Senhor prometeu, mas vai acontecer. Mas é importante você entender quem você é em Deus e quem é Deus em você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você tem uma promessa, mulher. Você tem uma promessa. E Paulo cumpre a promessa do Senhor. Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Quando o Senhor me mostrou essa palavra, eu disse: Senhor, mas ela é tão extensa, Pai. Vai ficar tão difícil ministrar, ela é tão louca. Eu disse: filha, é a minha palavra. E é necessário que você leia tudo o que eu pedi para você ler, para que elas possam entender desde o início. A nossa vida tem um início, entre o vento e a promessa. Filha, entre o vento e a promessa, ele soprava: filha, entre o vento e a promessa. Entre o vento e a promessa. Entre o vento e a promessa. Os ventos vão vir, vai balançar, vai sacudir, vai doer, vai sofrer. Mas tem a promessa. Oh, aleluia.